A Terra não é mantida por gravidade, mas por um dínamo elétrico colossal conectado ao Sol por fios de plasma invisíveis. E se tudo que você aprendeu sobre espaço estiver errado? E se o Criador tiver deixado sua assinatura na própria energia da Terra? A ciência comum descreve as camadas superiores da atmosfera como regiões rarefeitas, influenciadas apenas pelo calor do Sol. Mas, quando observamos o comportamento real da ionosplana a partir de 150 km de altitude, descobrimos uma estrutura totalmente diferente, um dínamo eletromagnético ativo, onde correntes gigantescas fluem entre a Terra e o Sol, por meio de filamentos de plasma carregado. Esses filamentos são condutores reais de eletricidade, formando um circuito natural que transmite energia através do espaço, exatamente como cabos de alta tensão conectando dois polos de um transformador cósmico. Nessa altitude, a condutividade é tão elevada que surge o fenômeno mais negligenciado da física moderna, a região do dínamo. Ali, 400.000 volts se distribuem continuamente entre o solo e a ionosplana, comprovando que o nosso reino é parte de um circuito elétrico amplo e organizado. É por isso que as emissões solares produzem efeitos imediatos na Terra, não por gravidade ou reconexões imaginárias, mas por condução elétrica direta. A separação natural de prótons e elétrons mantém dois campos distintos: o campo interno de repulsão, que sustenta a átomo e impede que gases escapem, e o campo externo de atração, que organiza o ambiente da magnetosplana. Entre eles, nasce a primeira engrenagem do sistema elétrico terrestre. Nada disso pode ser explicado pelo modelo gravitacional. Cada parte desse comportamento é elétrica, mensurável e replicável. Assim, o que chamamos de ambiente planetário é, na verdade, a interface visível de uma máquina eletromagnética gigantesca. Entre os campos elétricos interno e externo surge uma estrutura que não é decorativa, é funcional e vital. Os cinturões de Van Allen, detectados em 1972 pelo balão satélite Triad, confirmam décadas de pesquisa ignorada por Birkeland. Esses cinturões formam verdadeiros reservatórios de energia elétrica, operando como condensadores cósmicos que acumulam prótons e elétrons com energias extraordinárias. O cinturão interno, composto por prótons que chegam a 10 milhões de elétrons-volts, funciona como uma barreira rígida e eficiente. Já o cinturão externo, repleto de elétrons energizados acima de 1 milhão de elétrons-volts, é altamente dinâmico, respondendo imediatamente às variações do chamado vento solar. Ambos são parte de um sistema projetado para proteger a Terra de radiações letais. Missões tripuladas evitam essas regiões não por superstição, mas porque a radiação ali é mortal. Essas estruturas não surgem de colisões magnéticas, pois linhas de campo não existem fisicamente. Elas surgem da interação direta entre plasma, corrente elétrica e campos magnéticos reais. Quando as partículas solares encontram a magnetoplana, são capturadas, redirecionadas e confinadas, transformando os cinturões em depósitos de energia. A ciência moderna tenta explicar isso por modelos abstratos, mas o comportamento é simples. Cargas se movem, correntes se formam, energia é armazenada e redistribuída. Nada ali é teórico.
Os cinturões de Van Allen são engrenagens reais da máquina elétrica da Terra, atuando como amortecedores, reguladores e escudos. Sem eles, a vida seria impossível. Com eles, o nosso reino respira energia e devolve equilíbrio ao circuito Terra-Sol. As correntes de Birkeland são, talvez, a revelação mais desconfortável para a física tradicional. Colunas gigantescas de corrente elétrica descendo pelos polos e subindo de volta ao espaço, transportando energia entre a Terra e o Sol de forma contínua. Birkeland provou isso no início do século XX, mas só quase 100 anos depois, os cientistas reconheceram sua existência e, mesmo assim, tentam classificá-las como fenômenos magnéticos, quando são puramente elétricas. Essas correntes fluem verticalmente, seguindo as linhas do campo geomagnético e formando os chamados eletrojetos aurorais. São eles que produzem as auroras, descargas elétricas visíveis quando elétrons energizados colidem com moléculas da átomo. O brilho polar não é magia nem poeira cósmica, é eletricidade em ação. A magnetoplana estende-se muito além do que a ciência convencional admite. A magnetotail, ou cauda de plasma, se projeta por muitos quilômetros, sempre orientada para longe do Sol. Ali, forma-se uma vasta folha de plasma, onde prótons e elétrons se acumulam antes de serem redirecionados de volta ao sistema. Quando o dito vento solar aumenta, os fluxos de Birkeland se intensificam, as auroras crescem e o sistema entra em estado de alta condução. Toda essa dinâmica revela que a Terra não está isolada. Ela está conectada por fios elétricos ao próprio Sol, o que a ciência chama de anomalias geomagnéticas são, na verdade, oscilações normais em um circuito vivo. O universo não é movido por fusões teóricas, mas por correntes reais. E a Terra, integrada a esse circuito, responde como um componente ativo de um sistema elétrico maior. A física convencional insiste na ideia de reconexão magnética, um processo no qual supostas linhas de campo magnético se partem, se religam e liberam energia. Mas essa imagem, repetida em livros e animações, nunca foi observada na natureza. Linhas de campo não são objetos físicos, são apenas abstrações matemáticas. Não podem quebrar, reconectar ou explodir. O que existe de fato é plasma, matéria elétrica, movendo-se sob influência de correntes reais. Quando o Sol interage com a ionosplana, não há colisão de campos, há transferência elétrica. A radiação solar aquece, mas o que energiza o sistema são os filamentos carregados que conduzem corrente diretamente do Sol para a Terra. É um circuito fechado, dinâmico e constante. A energia não reconecta, ela flui. O chamado vento solar não é vento, é corrente elétrica em movimento, constituída de prótons e elétrons sendo conduzidos até encontrar a magnetoplana. Ali, essas cargas entram no circuito terrestre, intensificando a região do dínamo e alimentando os cinturões protetores. Tudo se comporta como um transformador gigantesco, no qual o Sol funciona como o primário e a Terra como o secundário, convertendo energia e redistribuindo-a pela átomo. Os astrofísicos tentam encaixar esses fenômenos em modelos magnéticos fantasiosos. Falam de energia sendo armazenada em campos, como se campos fossem baterias. Mas energia só pode ser armazenada em cargas, correntes ou materiais reais, nunca em abstrações matemáticas. A verdade é que todo o sistema opera por indução eletromagnética. Campos elétricos se fundem, correntes se intensificam, plasma responde, e a Terra continua sustentando sua estrutura. A reconexão magnética é apenas uma ilusão teórica usada para esconder o óbvio. O universo é elétrico. Em um universo elétrico, cada corpo celeste é parte de um circuito. A Terra, sendo o palco central, não é exceção.
Na região do dínamo, a indução eletromagnética cria correntes que chegam a 140.000 amperes, movendo-se ao redor do equador geomagnético. Essas correntes são tão fortes que formam bandas de cargas opostas, circulando para leste e oeste, como bobinas vivas distribuídas em torno do nosso reino. Esse comportamento é impossível de explicar pela gravidade. A gravidade não carrega carga, não induz corrente, não gera magnetismo. Já o eletromagnetismo age constantemente, moldando o movimento dos plasma, organizando a ionosplana e garantindo a estabilidade de toda a estrutura. A Terra funciona como um eletroimã de grande escala, com campos internos de repulsão e campos externos de atração, equilibrando a átimo e a magnetosplana como se fossem camadas de um motor complexo. A ação transformadora do sistema Terra-Sol é evidente. O Sol fornece a diferença de potencial, a Terra armazena e distribui a carga, e os cinturões de Van Allen atuam como reguladores naturais. O magnetotail funciona como uma extensão do circuito, carregando energia para longe e trazendo-a de volta em ciclos contínuos. Quando a pseudociência fala em energia magnética sendo liberada, ela tenta explicar um processo elétrico usando terminologias inadequadas. Magnetismo sem eletricidade não existe. Todo magnetismo é consequência de correntes elétricas. Não há fusão magnética, não há reconexão. Há condução, indução e descarga. Esse sistema coerente e replicável revela algo ainda maior. A Terra não flutua isolada num vazio passivo. Ela está conectada, integrada e energizada, funcionando como um componente essencial em um circuito muito maior do que a física tradicional ousa admitir. No topo dessa arquitetura elétrica surge a verdade que une todos os fenômenos observados. Não é a gravidade que organiza o mundo, mas a força elétrica, 39 duodecilhões de vezes mais poderosa do que a gravidade imaginária descrita nos modelos clássicos. A gravidade não conduz corrente, não induz magnetismo, não cria ressonância. Ela não é detectável, não é reproduzível e nunca foi provada como força fundamental. Em contraste, a eletricidade está em tudo, nos átomos, nos gases, nas rochas, nos seres humanos e no espaço. A Terra, funcionando como um grande eletroimã, mantém sua átimo confinada, seus campos em equilíbrio e seu circuito conectado ao Sol por meio de correntes de Birkeland. Cada camada é organizada, funcional e precisa. Nada disso é aleatório, nada é fruto de caos ou colisões imaginárias. É um sistema harmônico, estável e calculado. E quando observamos a coerência desse mecanismo, o dínamo natural, os cinturões de energia, a indução global, os filamentos de plasma se estendendo pelo espaço, percebemos algo maior. Essa estrutura não é obra do acaso. A precisão elétrica que mantém o mundo coeso aponta para um projeto, e todo projeto aponta para um Criador. O Criador estruturou a Terra como uma máquina energética viva, conectada ao Sol e ao cosmos por fios invisíveis de plasma. Ele definiu as intensidades, as diferenças de potencial, as zonas de carga e as correntes que sustentam a vida. Nossa Terra plana e estacionária não é um acidente, é uma obra elétrica deliberada, funcional e perfeita. Assim, ao contemplarmos a arquitetura eletromagnética da Terra, contemplamos também a assinatura do Criador, um sistema ordenado, replicável e mensurável, um universo movido pela eletricidade, sustentado pela inteligência e governado pela mão divina que definiu cada detalhe.